os cativos a buscar, a servir e a cuidar. Onde estão os lavradores, com sementes a lançar, regam vida ao caminhar? Onde estão chamados a fora anunciar, humildes mas prontos a avançar? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós. Onde estão os que se unem, reunidos pra adorar, aprender e ensinar? Onde estão os que se doam, sempre prontos a ajudar, acolher e consolar? E onde estão os chamados a serem sal e luz, parábolas vivas de Jesus? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós, a igreja, eleita geração, sacerdócio real e santa nação. Somos povo de Deus, pelo mundo anunciar as grandezas daquele que um dia nos chamou, e das trevas à luz nos resgatou, para sempre ao seu santo nome glorificar. Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós, somos Palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 16. Na verdade, começaremos no capítulo 15, verso 36 em diante, até o final do capítulo 16. Atos, capítulo 15, 36 ao 16, versículo 40.
como nós temos feito a exposição deste livro, mas de maneira panorâmica. Isso significa que eu não entrarei aqui nos pormenores da passagem, mas focarei os pontos principais para a edificação da igreja e, ao mesmo tempo, a compreensão desse livro. Antes de começarmos o texto, eu farei da seguinte maneira: lerei e farei alguns apontamentos. Antes de começarmos a exposição, nós aprendemos nesse livro que a igreja cresce. A igreja cresce e continua sua missão de anunciar a salvação em Cristo a todos os confins da terra. O Senhor Jesus Cristo incumbiu os seus apóstolos de ensinarem, pregarem e batizarem, fazendo discípulos em todas as nações, e também nos capacitou para isso enviando o seu Espírito Santo. Então a igreja continua sua missão. Essa missão não é a primeira da igreja. A primeira missão da igreja é a adoração. Nós somos feitos para e separados para glorificar a Deus e desfrutar. Só que através do culto nós testemunhamos. Portanto, a evangelização é um efeito da nossa adoração. A igreja, então, também é uma agência missionária evangelizadora. E para que isso aconteça, há um trabalho de base. Um trabalho que muitas vezes é angustiante. Mas a certeza interna de que estamos na direção do Espírito Santo nos encoraja e também nos sustenta para continuarmos. Foco da mensagem de hoje, neste capítulo, segunda viagem missionária, o início, é este: reorientarmos a nossa perspectiva missionária à luz da ação do Espírito Santo. É Deus quem governa, dirige, sustenta a missão evangelizadora da igreja. O Espírito Santo opera poderosamente para que os objetivos sejam alcançados. Então, esta mensagem tem dois focos de aplicação. A primeira, compreender a missão da igreja sob ótica espiritual. Haverá conflitos, pode haver sofrimento, perseguição e desgaste, mas tudo isso não está longe do controle do Espírito Santo de Deus para que a igreja cumpra os seus propósitos. Em segundo lugar, sermos fortalecidos a prosseguir no testemunho do Evangelho e na expansão do reino de Deus. Sendo assim, no capítulo 15, versos 36 a 41, e a partir daqui registra-se a segunda viagem missionária. Nós sabemos que, intencionalmente, Paulo fez 3 viagens, e a quarta seria uma viagem meio que não planejada por Paulo, mas pelo Espírito. Esta, então, é a segunda viagem. A segunda jornada foi marcada também por dificuldades, mas todas elas supervisionadas pelo Espírito Santo. A Escritura registra: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria, Sicília, confirmando as igrejas.
Irmãos, nesse ponto, devemos conectar o capítulo 16 ao anterior, aos eventos do capítulo anterior. Paulo e Silas, assim como Barnabé, são encarregados como pessoas autorizadas pela igreja a levar a decisão do concílio, naquela controvérsia que poderia dividir a igreja entre gentios e judeus. Então eles recebem aquele documento e encaminham pessoalmente às igrejas, lendo publicamente. Aprendemos que as igrejas foram confortadas, consoladas no Espírito, a unidade foi mantida. Mas, no começo da segunda viagem missionária, a intenção era retornar por onde havia passado, as igrejas da primeira viagem, confirmando aqueles irmãos na fé e trabalhando para que aquelas igrejas fossem evangelizadoras também. Contudo, nós vemos que há uma mudança nos planos e nem sempre é como nós imaginamos. Diz o texto que houve uma discordância de opinião entre Paulo e Barnabé. Imagina duas potências da teologia na época, ali com divergência de opinião. Não era divergência doutrinária, era divergência quanto à prática. Barnabé, que era primo de Marcos, queria que Marcos reintegrasse a equipe missionária. Mas Paulo achou que ele não tinha as credenciais naquele momento. Então a divergência de opinião, que foi profunda, severa, era esta: levar ou não Marcos, dar ou não uma segunda chance a Marcos. Então nós estamos aqui diante de uma divergência quanto à prática, não uma divergência doutrinária. Mas, só para encurtar a conversa, nesse caso nós vimos que Paulo não acertou na sua decisão, que Barnabé acertou. Porque, Barnabé queria lhe dar uma segunda chance, e deu. Deus, por esta divergência de opinião, ampliou o tempo, economizou o tempo. Barnabé e Marcos foi para a ilha de Chipre e Paulo foi para a Turquia, a região atual Turquia, pregar junto com Silas. Mas o fato aqui que eu quero só destacar nessa passagem é que o Espírito Santo está dirigindo todas as situações da igreja, inclusive os conflitos, que não sejam doutrinários, para o bem estabelecimento. Eu falei para vocês que Barnabé estava certo, porque se você ler na segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no final da carreira, 15 a 20 anos depois, ele diz: traga-me também o Marcos, porque me é útil no ministério. Ou seja, nessa divergência até Paulo erra. A pergunta que fica a nós, presbíteros e líderes: será que você pode errar nas suas opiniões? É possível. Naquilo que tange a prática, todos nós estamos sujeitos. A divergência aqui não era teológica nem doutrinária, mas da prática. E Paulo reconhece, então, que ali ele não foi uma boa escolha, e chama Marcos, que era útil para o ministério. Ponto aqui que eu quero destacar. Nessa aparente dificuldade, o Espírito Santo também está trabalhando para o bem da igreja. Por vezes, vocês, que é uma igreja muito jovem, bebê, nós teremos que lidar com conflitos de opinião. E às vezes haverá aqueles que saem de um determinado grupo e vai a outro. Não necessariamente por divergência doutrinária, mas divergências de opinião. Pode acontecer. Mas Deus está encaminhando todas as coisas para o seu propósito, ampliar o reino de Deus e edificar vidas. Tudo bem? Então é assim que começa a segunda viagem missionária, com uma dificuldade, uma divergência de opinião, que a Bíblia diz foi severa. Quando você lê na nossa versão,
Revista Atualizada Desavença, não necessariamente é o que expressa, mas uma divergência profunda de opinião. Eles não brigaram, se estapearam, falaram, cada um vai para o seu lado, não é isso, tá bom? Houve uma divergência severa de opinião, e o Espírito Santo está operando aí ou não? Sim. Continuando então, separados, versículos 16, de 1, 5. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Então, esse era o começo da segunda viagem missionária. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, em dia a dia, aumentavam em número. E a partir do versículo 6, nós temos uma outra etapa dessa viagem missionária, que não se refere apenas à confirmação da fé das igrejas pelas quais eles fundaram, mas de um novo campo. Mais uma vez, eu quero pôr em destaque a ação do Espírito Santo na condução da missão evangélica. Por que isso é tão importante a nós? Porque a Igreja Presbiteriana Conquista, assim como outras igrejas que se reúnem para o culto, estão em missão. Inevitavelmente, missão local ou missão transcultural. Versículo 6 a 10, a visão em Troade, como o Espírito Santo impede por um lado e impulsiona por outro, a fim de que seu propósito se estabeleça. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, aqui a Ásia seria, facilitando hoje, seria a Turquia. Eles saem, vocês olhando do mapa, tá? Eles saem daqui e atravessam a Turquia, a Ásia seria aqui embaixo. Eles são impedidos de descer e acabam indo para o norte, descendo para Troade, descendo no sentido geográfico. No mapa está indo para o sul. Então, impedidos de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajudas. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluído que Deus os havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, você verá aqui que começa a primeira vez o Evangelho na Europa. E aqui a primeira localização da Europa é a Macedônia. Nós temos então o seguinte: o Espírito Santo impediu que se pregasse a palavra na Ásia. Fosse hoje, como nós entenderíamos um local fechado? É o diabo, né? Só pode ser o capeta que não quer que eu pregue ali. Nem sempre. Nós vemos que é o próprio Deus conduzindo a missão para os seus propósitos, e ele pode sim impedir, pelos seus próprios motivos, que uma determinada região não conheça a palavra e determine o tempo devido. Então o Espírito Santo não permitiu que passassem na Ásia. Então, queridos, mais uma lição aqui, nos faz pensar que devemos ter uma visão acerca da missão, para além de projetos, métodos e desejos de pregar. Falar, mas eu quero muito pregar no Alto Paulistano. Pode ser o nosso desejo, mas isso não é definidor. Nós temos estratégias e pessoas capacitadas. Podemos até ter, mas isso não é determinante para que a obra se expanda. Então, queridos presbíteros, queridos diáconos, irmãos das comissões, entendamos que, acima de tudo, a obra é espiritual. De que, por um lado, Deus pode nos impedir
mas por outro, como lemos, ele pode nos orientar a seguir aos rumos que ele deseja. Então, queridos irmãos, o Espírito Santo os orienta de maneira diferente. Bloqueia a passagem aqui, eles não entendem, precisam juntar as peças do quebra-cabeça. E à noite, Paulo tem uma visão, na qual o varão macedônio, então diz, passa a Macedônia. Sobre isso, temos duas interpretações possíveis. Uma interpretação uma interpretação a partir de alguns elementos do texto, diz assim, que esse varão macedônio é Lucas, o próprio Lucas. Qual é a evidência? De que a partir do versículo 10, ele se inclui na companhia missionária. Essa é uma interpretação. Outra que eu entendo ser a melhor hoje é que foi uma visão mesmo. Porque às vezes que Lucas cita visão neste livro, significa visão exática. Pedro, por exemplo, teve uma visão. E agora Paulo, em sonho, e diz à noite, que provavelmente era mesmo, ele teve uma visão. Foi uma orientação direta do Espírito Santo. Essa é a minha interpretação hoje. Por quê? Porque Lucas, além do mais, entre os apóstolos é o mais penteca. É o mais pentecostal. Ele não tem problema, ele é um médico, um cientista, mas ele não tem medo nenhum de falar que o Espírito Santo intervém, de que ele tem poderes extraordinários, que as pessoas... e até que ele faz com que a cadeia tenha um terremoto. Então, se Lucas não tem esse preconceito, por que eu, que vou achar aqui racional, tentar ajustar a nossa doutrina? Então, eu entendo, se você compreende que é Lucas mesmo, não tem problema, porque Lucas era da Macedônia, também tem lógica, mas eu prefiro pensar que foi uma visão. É o Espírito Santo orientando a igreja. Parênteses, por que esta visão? Porque neste período, o cânon bíblico, o Novo Testamento não estava fechado e tudo que está acontecendo seria então registrado. Nesse período, portanto, temos esta manifestação do Espírito Santo. Nós ensinamos o cessacionismo, os reformados presbiterianos. O que é o cessacionismo? Que Deus deu dons perpétuos e dons extraordinários. O perpétuo são os dons de pastor, presbítero e diácono. Dons extraordinários, o dom de curar, o dom de profecia, o dom de visão. Esses últimos, nós cremos que cessaram. Tudo bem? Mas, então, o Espírito está dirigindo a igreja. E você não precisa ter medo de que o Espírito Santo dirija a igreja. Fala, vamos rodar aqui. Não, porque rodar é peão. Isso aí não tem nada a ver com o Espírito Santo. Não é querendo, né? Que eu estou usando uma hipérbole didática, não é nenhuma crítica. O Espírito Santo conduz a igreja de Paulo e à noite, ou seja, provavelmente um sonho. E assim que ele teve a visão, imediatamente partimos para aquele destino, concluindo que Deus havia dirigido. Então, irmãos, nós temos a orientação do Espírito Santo aqui de maneira ordinária. Ele pode fechar as ruas para descer a Ásia, as circunstâncias, mas ele também age de maneira extraordinária. Em que sentido? No sentido de ter uma visão, aqui para Paulo, evidentemente, não hoje, ter uma visão clara e evidente, dirigindo a ação. O que isso significa? Que estamos diante da providência de Deus. E eu quero destacar, aqui falando de teologia dogmática, o que nós cremos sobre a ação do Espírito Santo. Em sua providência comum, Deus emprega meios, ordinários e extraordinários. Todavia, ele é livre para operar, que eu falei para você ontem, Vi. Ele é livre para operar sem eles, sobre eles e contra eles, segundo o seu beneplácito. Nós estávamos falando das condições biológicas e mentais para alguém receber o Evangelho.
Mas o Espírito Santo não está preso a isso. E pode extraordinariamente, segundo o seu querer, operar, como a irmã testou ontem. Tudo bem? Então sejamos calvinistas, reformados, bíblicos, equilibrados. E não alijar a Trindade Santa e o poder do Espírito Santo. Tudo bem? A visão de Trode. Será que a gente termina o sermão hoje? Então, no capítulo 11, do versículo 11 a 15, nós estamos na cidade de Filipos. A segunda viagem missionária, pretendo pregar 4 mensagens ou 5. Essa é a primeira. Chegam em Filipos. O que acontece em Filipos? A conversão de Lídia, a livramento de uma endemoniada, a prisão e a libertação da cadeia. Então diz assim: tendo, pois, navegado de Trode, seguimos em diretura da Samotrácia no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Então, aqui o Espírito Santo, que os encaminhou à primeira cidade, ali, Filipos, da Europa, confirma o chamado e a vocação, selando com a conversão de uma mulher e de uma família. Aqui, Lucas está com Paulo, Silas, na equipe missionária. Paulo muda a estratégia. Ali em Filipos era uma região, havia poucos judeus e poucos praticantes do judaísmo. Diferente da primeira viagem missionária, ele tinha que procurar uma estratégia para comunicar o evangelho. E o fato do Espírito Santo dirigir não significa não ter estratégia, porque Trode era uma cidade bastante estratégica em termos de portos de comunicação do evangelho. Você percebe a responsabilidade humana e a direção do Espírito? Quero que você entenda isso também na nossa missão. Lídia é a primeira convertida da Europa. Diz a Escritura que ela era temente a Deus e Deus lhe abriu o coração para atender. Nós temos aqui a doutrina da vocação. Entendemos que Lídia se tornou receptiva à mensagem porque o Espírito Santo abriu o seu entendimento. Isso aconteceu com cada um de nós e talvez aconteça com você hoje. O Espírito Santo, pela pregação da palavra, convence o coração, ou seja, a sua vontade e a sua mente para se comprometer com a fé, para compromissar-se e compreender que Jesus Cristo é o Salvador. Esta mulher, tem muito que se falar sobre ela, mas era uma mulher de posses, provavelmente tinha servos e servas, não sabe se ela é casada ou se era divorciada. E também se sabe que ali na colônia de Filipos, as mulheres tinham uma certa autonomia em religião. Elas poderiam aceitar a religião que quisessem. Lídia, ela já tinha o temor de Deus, mas não era convertida. Deus, então, usa o ministério de Paulo e Silas pela pregação da palavra e ela vem, então, à fé. Qual é o resultado? Conversão seguida de batismo. Ela e toda a sua casa foram batizadas. Veja, então, esta forma ordinária. Pregação, quebrantamento do coração, arrependimento, profissão de fé e batismo. Temos aqui o primeiro núcleo cristão da Europa. E diga-se de passagem, os missionários que nós apoiamos disseram que nas cidades que Paulo passou não existe mais evangelho. Hoje. Isso significa que precisamos de mais missionários.
para a Europa Oriental, para a Europa Ocidental. Então você não fica triste quando alguém vai chamado missionário, nós devemos apoiar e vai para um país economicamente legal. Ah, vai ser missionário lá na Inglaterra. Eu ouço direto. Vai ser missionário na Inglaterra, na França. Por que não vai para o Quênia? Está mais fácil pregar o evangelho na África do que na Europa. As condições econômicas são melhores na Europa. Mas está muito mais difícil. Um solo mais seco na Europa do que na África. Que, aliás, o evangelho tem florescido. Tudo bem? Uma igreja bem orientada, uma igreja que tem boa prática. Então tem uma alegria diante disso, eles se convertem, ela recebe-os em tua casa, e acontece na sequência um problema, mais uma dificuldade. A primeira, aquela divergência de opinião. O Espírito Santo está agindo? Sim. Na conversão de Lídia e da sua casa, o Espírito Santo está agindo? Sim. E agora? O que acontece? Algo bastante dramático. A cura de uma jovem endemoniada, a prisão injusta e o que sucede desses eventos. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Aqui, esta questão é de ventríloco, tá? Esse espírito era de adivinhação, era uma espécie de vidência. E era como se fosse o ventríloco. Já vi, lembra do ventríloco, né? Que o artista fica mexendo e o boneco se mexe. Então essa menina era uma menina. A idade bem jovem, até os 13 anos. Ela era como um ventríloco nas mãos de um demônio. Tá bom? E dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, mais uma vez Lucas se inclui na comitiva, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Dá a impressão de que ela estava ajudando Paulo aqui, né? Na verdade, não. Essa expressão Deus Altíssimo era também uma expressão usada para os ídolos. Então, aqui serviria de confusão. Paulo estava pregando a mesma coisa que eles estavam ensinando. Isso repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então, se Lucas fosse um racionalista, ele registraria essas palavras? Não. Então, a razão não é o crivo último para a interpretação das Escrituras. É apenas uma ferramenta. O que nós deduzimos daqui? Primeiro, a autoridade de Cristo sobre os espíritos imundos, sobre o exorcismo. Nosso Senhor Jesus inaugurou o reino de Deus. Aprendemos sobre isso. A batalha espiritual está em curso, no sentido de que Satanás e os demônios tentam impedir o avanço. O que o demônio quer? Impedir o avanço do reino de Deus. Nos evangelhos, há o registro da oposição deliberada. Não aparece um monte de endemoniado para Jesus curar? Parece. Mas Cristo é vitorioso na batalha. Contudo, a igreja ainda enfrenta oposição. O diabo pode usar esse expediente hoje de possessão demoníaca? Os presbiterianos acreditam nisso? Sim, evidentemente. Mas com as características do Novo Testamento. Não horário com hora marcada. Vem aqui às 4 horas, vai ser expulsão de demônio e todo mundo está endemoniado ali. À luz do Novo Testamento, sim, é possível que alguém seja possuído. Mas o que é preciso aprender? Eu, particularmente, nunca vi isso acontecer na minha frente. Nem quero. Mas se precisar, nunca vi isso acontecer. Eu já estou com 25 anos ou mais, não vou falar a minha idade, de fé cristã. Ainda não vi, sinceramente. Mas o que você precisa saber? Que o nome de Jesus é suficiente
para resolver o problema. O nome santo e exaltado de Jesus Cristo. Paulo não fica perguntando qual é o seu nome, qual é o seu RG, qual é o seu pai, qual é a sua mãe. Diz para o demônio, em nome de Jesus, eu ordeno, deixa. Imediatamente. Quem é o nome exaltado aqui? É o do exorcista? É o nome de Jesus que está acima de todo nome. Então você não precisa ter medo. Eu falei, eu que não quero. Eu falei, eu não quero encontrar. Você não precisa ter medo porque não é no seu nome que vai ser expulso. Se você crê no nome santo de Jesus, é no nome dele, só. E não precisa ser o pastor. Não precisa ser o pastor, qualquer crente. O que acontece como decorrente disso? A mensagem do evangelho, o poder do evangelho ameaça o comércio religioso e a idolatria local. Qual era o culto? Qual era a deusa que é adorada aqui? Diana, que era também a principal divindade dos Efésios. O que acontece como resultado? Versículos 19 a 26. Paulo e Silas são presos. Vendo seus senhores que se desfizeram a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram à praça à presença das autoridades, que eram os ministros de justiça. E levando aos pretores, disse-lhes, esses homens, sendo judeus, olha o antissemitismo aqui, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Então eles fazem uma denúncia formal. Levantou-se a multidão unida contra eles os prestores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Até o 24. Primeira dificuldade, divisão de opinião. Segunda dificuldade, aquela menina endemoniada. Terceira dificuldade, presos injustamente e sofreram violência. Vexame público. Ué, mas não foi o Espírito Santo que mandou ir para lá? Às vezes você está num lugar e fala, não pode ser Deus que está me enviando para cá, não. Você é doido. O Espírito Santo errou o caminho, era para o outro lado. Nós devemos ter uma sensibilidade espiritual para conduzir as nossas vidas e conduzir a obra de Deus. Pode ser que sejamos encaminhados para vales profundos de dor. Mas o propósito do Senhor será concretizado. O Espírito Santo está superintendendo a sua obra. Não são homens. Então, agora eles são aprisionados e torturados. Qual a acusação? Perturbação da paz pública. Perturbação da paz pública. Já viu isso em algum lugar? Não pode pregar na praça, não pode entregar folheto. Isso é antigo, gente. Não é novo. Falar, agora é o fim do mundo. Calma. Isso aqui já aconteceu em outras épocas. E muito mais difícil do que hoje no Brasil. Vamos devagar. Agora veja o Espírito Santo em ação. Versículos 25 e 26. Por volta, eles levaram lá, antes disso, eles levaram os prisioneiros para o lugar mais lúgubre, insalubre da prisão. Lugar mais fedido, mais escuro e mais seguro. Versículo 25 e 26. Acho que Silvano ou Silas devia estar falando, Paulo, você tem certeza que você teve essa visão? Não é isso que eles fazem. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam.
De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aquela região é comum ter terremotos, tá bom? Mas tirando essa parte racionalista, o que Lucas está comunicando? Que o Espírito Santo está agindo, primeiro, naquilo que Jesus havia dito: não vos deixarei órfãos, enviarei para vós outros o Consolador. Então eles são encorajados, confortados e têm contentamento na adversidade. Quando é que nós vamos cantar e louvar a Deus na adversidade? Quando tivermos plena convicção de que o Espírito de Deus está dirigindo a nossa vida para todos os cantos. Essa é uma ação ordinária. Jesus prometeu que enviaria o Consolador, mas também tem uma ação extraordinária, o terremoto. Se precisar de terremoto, Deus pode fazer isso? Pode. Pergunta, pastor, você crê nisso? Claro que eu creio. Se eu não crer que Deus pode dar um terremoto ou fazer algo extraordinário, eu estou negando a revelação bíblica. E às vezes nas pequenas coisas, como nós conversamos. Então, uma ação real. E para que tudo isso? Para que Deus move a cidade? Para que Deus move a natureza? Para que Deus move homens? Para levar o evangelho ao carcereiro. Sabe quem dava as chibatadas? O cara que era mais ruim. Aqueles caras que sabiam, esse aqui é o ruim, esse aqui era o que dava a chibatada. Eu não li isso em lugar nenhum. Mas o carcereiro também não era gente boa, não. Quem estava ali na frente dos presos, esse cara era ruim. Ruim no sentido de carrascos. Mas o que acontece? O carcereiro se converte. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, uma tocha, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. Ao seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Mais uma vez, o coração de uma pessoa é persuadido a crer. Não foi os cânticos, não foi tremer a terra. Foi o testemunho encarnado e o testemunho da palavra pregada. Irresistível, de tal forma a esse carcereiro, com o coração receptivo, ouviu a pregação, creu e foi batizado junto com os da sua casa. É a pregação, o meio ordinário pelo qual Deus chama pecadores. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Os cânticos, o terremoto contribuíram para preparar o ouvido, mas é pela pregação da palavra que as pessoas vêm a Cristo. Lídia e o carcereiro. Por isso que nós gastamos um bom tempo na pregação da palavra. E aqui, irmãos, vocês veem que o ponto é este. O caminho da salvação é Cristo. Eu sou
o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente pela fé alguém pode ser salvo. Tanto você quanto os membros da sua família. Quando diz aqui, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, precisa ser interpretado corretamente, dentro do contexto. Na cultura romana, esperava-se que a família e os servos seguissem o chefe da família. Não tinha opção. Se o carcereiro se converteu, sua família em geral também era batizada e os seus servos e servas. É isso que ele está dizendo aqui. Mas o que acontece na sequência? Ele prega a palavra a todos da sua casa. E eles, crendo na palavra, recebem a Cristo. Então aqui não há um compromisso dizendo que se você receber a Cristo, seus filhos vão receber, evidentemente. Mas que eles devem ouvir este evangelho, crer nele. Evidentemente que aqui vai entrar o debate. Tinha criança ou não tinha? Não diz nem que sim, nem que não. Mas o foco da palavra não é este. É entender que eles devem ouvir a palavra, se arrepender e crer pessoalmente. Não é uma admissão automática. Agora, por que eles batizavam imediatamente? Porque eles estão recebendo a palavra dos próprios apóstolos em primeira mão, sem distorção, na fonte. E porque hoje, para entrar para a igreja presbiteriana, tem que fazer classe de catecúmenos. Porque, pasme, você pode ser evangélico e não ter certeza da sua salvação. Ontem, eu evangelizava a tia da minha mãe, que tem Deus, fala de Deus, e eu tive a seguinte pergunta. Fala, a senhora tem certeza de que a senhora está salva em Cristo? Se a senhora morrer agora, a senhora vai para o céu? Ela é negra, ficou branca. Estar dentro de uma igreja evangélica não significa que você ouviu o evangelho e que você está salvo. Você precisa dar essa resposta. O que acontecerá se você morrer agora? Você tem certeza da salvação, da sua salvação? Se você não tem, você pode ter recebido muitas bênçãos de Deus, mas não tem nada. Estou repetindo o sermão que eu preguei para a tia da minha mãe. Eu até perdi o caminho. Ela falou, é aqui, eu fui embora. Ela falou, não, você está pregando e você esqueceu. Eu falei que era lá atrás. Você pode frequentar uma igreja evangélica e não ser salvo, porque você nunca ouviu o evangelho. É preciso crer pessoalmente. Irmãos, o livro de Atos sempre dá mais trabalho, eu falo um pouco mais. Me suportem só um pouquinho mais. 35 a 40. Paulo e Silas são postos em liberdade. Quando amanheceu, os pretores enviaram os oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras: os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, que venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadão romano. Os oficiais então foram ter com eles e lhe pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram para a casa de Lídia e, vendo então os irmãos, os confortaram e então partiram. A prisão e o castigo foram ilegais. Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Portanto, deveria haver um processo formal contra eles. Deveria ter o direito de defesa.
Mas eles não tiveram isso. Por quê? Porque não passou pela cabeça das autoridades que eles fossem cidadãos romanos. Porque custava muita grana para comprar e pouca gente era por herança. Paulo era de nascimento. Silas a gente não sabe. Mas eles tinham direitos republicanos a serem garantidos. Então, por que Paulo e Silas teimam com as autoridades? Será que o Espírito Santo está agindo aqui também? Paulo e Silas exigem reparação da imagem pública. Imagina sair no jornal de Troade. Os baderneiros saem durante a noite na calada, expulsos pelos pretores. Qual a imagem que isso passaria à igreja que nasceu? Paulo, conhecendo as normas e as leis, disse não. Nós precisamos de uma reparação pública, porque nós não somos contraventores. Então eles ficam ali desajeitados, pedem para sair, mas Paulo ainda insiste, eu não vou sair agora, primeiro eu vou visitar minha irmã e a igreja que nasceu aqui. E a notícia do jornal foi outra. Paulo e Silas, presos injustamente, saem da prisão e visitam os novos cristãos. Sabe para que isso? Para ser um testemunho à igreja que sofreria depois. Deveriam saber das suas condições, serem encorajados quanto às leis e normas, porque eles precisavam manter a publicidade ilibada. Em tudo, queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo está dirigindo a nossa vida. Aplicações. Primeiro, nós devemos dirigir a obra evangélica, mas cuidado, presbíteros e diáconos, não fazer isso exclusivamente a partir de pressupostos da sociologia, que é controlar e quantificar as questões sociais da igreja. Nós devemos usar, mas tomar cuidado não exclusivamente com isso. Da sociologia, da política, tentar manter-se num cargo, tentar algum objetivo. Economia, mas a gente está sem dinheiro para investir nisso. Irmãos, tudo isso precisa ser considerado, mas não devemos diminuir a orientação e o poder do Espírito Santo. A igreja caminha por este ordenamento. O Espírito Santo conduz a igreja. Nós estamos falando da primeira igreja na Europa. Da Europa foi para a Ásia, da Europa foi para a América, da Europa veio para a América Latina. Da América Latina veio para a conquista. A primeira delas, Lídia, o segundo, o carcereiro. Como é que as igrejas começam? Com pessoas. Segunda coisa, os empecilhos à missão não deveriam nos desmotivar, porque estão sob a supervisão e controle do Espírito. Nós estamos numa fase falando de uma teoria sociológica, de erupção e agora de erupção. Nós formamos a igreja, um momento muito feliz, e agora ela vai começar a entrar em erupção. Os conflitos, as adequações vão acontecer. Uns estão chegando, outros importantes no ministério vão saindo. Nosso coração se entristece muito, mas o nosso coração não deve se desmotivar, porque acima disso está a direção do Espírito Santo de Deus. Em terceiro, a pregação da palavra é insubstituível. O Espírito Santo age através da palavra,
As pessoas compreendem, se convertem. Por isso que a palavra tem que ser estimulada e pregada. Somente a palavra. E o Espírito então agirá. Sejamos sensíveis no ministério. A direção do Espírito. Ora impedindo, ora abrindo portas. Ora trazendo dificuldades, ora trazendo grande alegria. Ora trazendo sofrimento, ora nos livrando do sofrimento. O que é preciso que você tenha firmemente em seu coração? A convicção de que você está seguindo o Espírito na palavra. Só isso. E aí você se torna muito perigoso. Está se sentindo perigoso hoje? Eu estou me sentindo perigosíssimo. Nós caminhamos no poder do Espírito. Que Deus nos ajude. Amém. Onde estão os pescadores, os cativos a buscar, a servir e a cuidar? Onde estão os lavradores, com sementes a lançar, regam vida ao caminhar? Onde estão os chamados a fora anunciar, humildes mas prontos a avançar? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós. Onde estão os que se unem, reunidos pra adorar, aprender e ensinar? Onde estão os que se doam, sempre prontos a ajudar, acolher e consolar? E onde estão os chamados a serem sal e luz, parábolas vivas de Jesus? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós, a igreja, eleita geração, sacerdócio real e santa nação. Somos povo de Deus, pelo mundo anunciar as grandezas daquele que um dia nos chamou, e das trevas à luz nos resgatou, para sempre ao seu santo nome glorificar. Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor,